E algumas pessoas perguntaram assim, pô, mas o que tem a ver isso com prosperidade, com enriquecer, com ganhar dinheiro, etc, etc. Olha só, gente. Não adianta só aprender técnicas, mecanismos de prosperidade, se eu tiver entraves de autossabotagem. Tá só aprendendo coisas, mas sem tirar a bola de diabo não tem. Então, vamos tratar dos nossos condicionamentos, daquelas coisas em nós que estão impedindo o nosso desenvolvimento, aqueles conceitos errôneos que estão nos atrapalhando. Quando a gente dá aquele passo, a gente não dá aquele passo com firmeza, não entra firme mesmo na jogada. Estou fazendo certo, estou fazendo errado, será que isso é correto, será que não é correto? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos guardar o seguinte entendimento. O ser humano, ele praticamente ele tem vou falar grosso modo, três cérebros. Não é que ele tenha três cérebros, já tem um cérebro só. Mas eu estou separando alguns aspectos da nossa mente. Ele tem um cérebro instintivo, e tem um cérebro intelectual e tem um cérebro moral. São como se fossem três mentes diferentes funcionando no ser humano. A mente instintiva, associada na psicanálise ao id, que é a estrutura instintiva do ser humano, a mente moral, associada ao chamado superego, que é a estrutura repressora, a estrutura de condicionamentos morais que existem no ser humano, que em cada civilização, em cada sociedade é diferente, mas existe. Então são os códigos morais, as regras morais e tudo mais. E a parte intelectual, onde nós podemos também, assim podemos dar grosso modo, associar o ego. E o ego, por sua vez, ele recebe influência do superego e do id. Influências instintivas do id, influências morais do superego. E ficamos nesse embate. Nosso intelecto fica nesse jogo de cena aí. Tá? Guardem isso. Então nós temos o id e o superego. A parte instintiva e a parte moral. Todas as duas exercendo influência sobre o nosso intelecto. Tá? Bem, vamos lá. Hoje nós vamos dar início à nossa palestra da Ordem dos Tributários. Tá? Quem não sabe, os tributários são os patrocinadores do Templo dos Santos, da nossa fraternidade. Tá? A palestra que nós vamos dar hoje tem como título O Instinto do Sucesso. E no decorrer da palestra vocês vão entender por quê. Por favor. Bom, afinal, começa a palestra com uma pergunta. Por que você não consegue conquistar o que deseja? Você já aprendeu várias estratégias, vários conceitos, fez cursos, fez treinamentos, fez uso de terapia, o canal de Ásia, e não consegue conquistar o que deseja, plenamente. O que realmente lhe impede de conseguir o que você quer? Você aprendeu até hoje várias técnicas motivacionais, de gestão, de vendas, etc, 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 e mesmo assim não consegue conquistar o tão almejado sucesso. Por quê?
Os sacerdotes judaico-cristãos sabem bem o motivo disso. No livro das mentiras, a Bíblia, eles declaram claramente: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Em Mateus capítulo 12, versículo 25, você lê esta passagem. Eles literalmente aplicaram de maneira magistral a técnica de dividir para conquistar nas pessoas. Guardem isso. As religiões escravagistas sempre reprimiram nossos instintos mais básicos. Fizeram isso alegando ser para nos proteger de nossa natureza destrutiva. Esses sacerdotes sabem que quanto mais você entrar em sintonia com seus instintos, mais poderosos eles se tornarão. Então você vai ficando mais, os instintos vão ficando mais fortes, mais fortes, mais fortes. Eles alegam que tem que bloquear esses instintos, porque senão eles são altamente destrutivos, eles são altamente antissociais, etc, etc. Mas na realidade, o verdadeiro motivo de reprimirem os nossos instintos é nos enfraquecer, para nos submeter ao seu domínio. Por isso, essas religiões escravagistas, sempre combateram aquilo que em psicologia se chamou de id-ego. Eles sempre consideraram o id, ou essa estrutura psicológica do ser humano, a nossa parte animalesca, maligna e, portanto, perigosa. Mas, independente do interesse dessas religiões escravagistas, como diz no livro de Gênesis, sobre o verbo, na realidade, no início, era o instinto. No início era o instinto. E assim foi durante milênios. O instinto nos guiou, nos protegeu, nos guardou e preservou. A humanidade tem o quê? 150 mil anos? É isso aí, mais ou menos? Eu sempre uso esse número por 15, assim. O Sol está a 150 milhões de quilômetros da Terra. É engraçadíssimo, é uma coisa aproximada. Mas 150 mil anos, né? As civilizações conhecidas têm o quê? As civilizações humanas, 10 mil anos? Né? Dá um chutão, 20 mil anos. Porra, então em 130 mil anos, né? Porque as civilizações conhecidas foram frutos de um esforço intelectual, de um esforço de lógica, de um esforço racional. Então, antes das civilizações conhecidas, nós tivemos movimentos aqui e ali. Vamos botar aí mais 10 mil anos de bambu. Em 120 mil anos, como é que a humanidade viveu? O que tirou a humanidade do estado animalesco dela e tornou, mesmo ainda sendo seres instintivos, hegemônicos? O que nos tornou hegemônicos em meio à animália da Terra? Foram os instintos. Os instintos, podemos dizer o seguinte, foi o instinto que garantiu a nossa sobrevivência como espécie durante uns 120 a 130 mil anos. No mínimo 100 mil anos. É coisa pra caralho. Nós não temos nem isso de lógica, racionalidade, de civilização, etc, etc. O objetivo do instinto é e sempre foi a nossa satisfação. No entanto, nem sempre os atos instintivos nos deram esse resultado. Portanto, fez-se necessário o desenvolvimento de uma nova estrutura psicológica. O que acontece? Conforme foi se complexificando as relações humanas, foi se complexificando, assim, o ser humano foi se desenvolvendo, os atos instintivos nem sempre davam como resultado da satisfação do ser humano. Estamos falando de instinto sem racionalidade. Então, nem sempre ele te dava satisfação, nem sempre ele te dava prazer, nem sempre ele te dava o retorno, que era o objetivo do instinto. Então, para isso, a humanidade desenvolveu uma outra estrutura. No decorrer das eras, do processo evolutivo, a humanidade desenvolveu o intelecto. Assim, nos seres humanos, o intelecto evoluiu do instinto. Isso aconteceu para complementá-lo, para guiá-lo, para torná-lo mais eficaz. Guiar quem? Complementar quem? Tornar quem mais eficaz? O instinto. Guardem isso.
No entanto, as religiões escravagistas invadiram, colonizaram, dominaram o nosso intelecto. Elas se apoderaram dele, construindo sobre o intelecto uma superestrutura moral, conhecida como superego. Desse modo, através dos seus ensinamentos morais, eles colocaram o nosso intelecto em guerra contra os nossos instintos. Mas nós, seres humanos, não evoluímos desenvolvendo o intelecto com este objetivo. O objetivo do intelecto era e ainda é exatamente o contrário. Seu objetivo é auxiliar o instinto, né, a nos dar satisfação e prazer. Este é o objetivo do intelecto: nos dar satisfação e prazer, que é o mesmo objetivo do instinto, nos dar satisfação e prazer. Havia só o instinto desenvolveu o intelecto para nos dar satisfação e prazer. Tá? Ir contra esse propósito é o real motivo porque todas as religiões do caminho da mão direita falharam e sempre falharão. Elas, através de seus ensinamentos morais, sempre procuraram privar a humanidade de saciar sua natureza. E sempre se opuseram a ela e a chamam, ou chamam a nossa natureza de natureza animal. Você deve ter ouvido isso. A natureza animal do ser humano tem que ser reprimida, tem que ser contida, que ela é destrutiva. Mas na realidade, essas religiões e seus ensinamentos são as verdadeiras fontes de nossas fraquezas. Elas nos dividem internamente, nos jogando contra nós mesmos. Agindo assim, elas criaram um tipo de neurose, colocando, através da moralidade, o nosso intelecto contra a nossa natureza, ou seja, contra nossos instintos. Criaram essas rachaduras. O ser humano ficou dividido. Quer dizer, eu não preciso tomar conta de você. Eu não preciso impedir você. Eu condiciono você a tal ponto que você mesmo vai se policiar. Você mesmo vai se sabotar. Você mesmo vai se impedir. As religiões do caminho da mão direita não só falharam, mas também causaram grande mal à humanidade. Pois, por causa delas, muitos dos instintos básicos do ser humano foram reprimidos, o que afetou terrivelmente a nossa natureza, gerando no reino humano doenças psicológicas que nunca atormentaram o reino animal. Isso porque elas também privaram o ser humano de seus instintos animais básicos. Tanto que muitas pessoas no reino humano já não são mais capazes de controlar seus impulsos e por isso mesmo cometem atos horríveis contra si mesmos e contra outros seres humanos. Já viram a panela de pressão? Dá para construir até uma bomba com a panela de pressão, se você não deixar a pressão sair. Por isso a panela de pressão tem uma válvula, tá? E liberando a pressão. Se não liberar a pressão, aquela porra explode. E o que acontece com o ser humano? É exatamente isso. Eles estruturaram o ser humano igual a panela de pressão e taparam os orifícios, as válvulas de escape, a válvula de escape. Consequentemente, o ser humano vai acumulando determinadas tensões, e de repente explode, fazendo um monte de merda que a gente vê por aí. Tá? Por causa dessas repressões, em vez de permitir o escape da pressão, reprimem o ser humano na sua busca de realização. Isso faz com que ele se desequilibre internamente, acabe explodindo. Mas como é que eles fizeram isso? Fizeram isso voltando o intelecto contra o instinto. Como é que eles fizeram isso? Eles criaram o superego, que, de certa maneira, contaminou o intelecto. O intelecto não era para ser contra a nossa natureza. O instinto quer o prazer, o instinto quer a satisfação, o instinto quer a realização. E o intelecto também quer, ou pelo menos deveria querer o mesmo. Para isso ele evoluiu do instinto. O instinto era como um cego. O cego. Mas forte pra cacete. Ou então, não vamos dizer um cego, um míope. Muito forte. Grandão. Mas míope. O intelecto, ele é um baixinho, enxerga longe pra cacete e é inteligente pra caralho.
Então, um irmão precisava do outro, porque um era forte. Quando o cara falava, a porta é essa aqui, pode arrombar. O outro arrombava a porta. Mas quem, né, foi criado para apontar, para fazer o plano, quer dizer, tínhamos o forte pra caramba, tirou a gente da animalha, mas chegou um ponto que precisávamos de mais. E aí desenvolvemos o intelecto. Aí, sabe, para fazer o plano. Como nós vamos chegar naquele negócio que nós desejamos? Os dois juntos são imbatíveis. Então imagina, o irmão quer ele quer que um cara, ele quer um sítio de uma pessoa, um sítio do cara. Vou lá e vou expulsar aquele cara, senão não pode. Esse é o desejo dele. Vou lá e vou tomar o sítio. É assim o instinto. Ele deseja a sua satisfação. Aí o intelecto vem e fala assim, calma, valente. Não é assim. Vamos lá, ver se a gente consegue fazer uma boa proposta para ele comprar. Ah, mas ele não quer vender. Então vamos lá tomar. Não, a gente compra aquele outro sítio ali que comprou uma nascente. O sítio mais assim, ó, comprar uma nascente da água. Vai desviar a nascente. Desviar a nascente, ele está sem água no sítio dele. Sem água no sítio dele. A plantação, a lavoura, a criação dele na prédio. E será melhor ele vender para a gente. Você entendeu? O intelecto é ardiloso. O objetivo do intelecto é também a sua satisfação, mas ele encontra os caminhos intelectuais para isso, enquanto o instinto vai com aquela violência toda. Mas os dois não são inimigos, e afinal ambos querem a mesma coisa, a sua satisfação, o seu prazer, o seu deleite, a sua realização. Só que o instinto vai de um jeito, e já na nossa sociedade já fica mais complicado. E o intelecto vai do outro. Mas o que as religiões escravagistas fizeram? Elas construíram o superego, uma série de condicionamentos morais, e com esses condicionamentos eles pensam, alguns psicólogos, pensam que o superego existe para ir diretamente contra o instinto. Ele não faz isso porque eles não são bobos. Quem for contra o instinto perde, sempre. O que eles fazem? Eles vão contra o intelecto. O intelecto, apesar dele ser ardiloso, dele ser inteligente, ele é fraco. Então as religiões escravagistas construíram uma série de condicionamentos morais para aprisionar e manientar o intelecto e impedir que ele se una ao instinto. Ao fazer isso, afetaram o instinto e o instinto continua sendo humilde. Está entendendo? Segue, por favor. Como eu falei, as pessoas se reprimem por causa dessa estrutura de superego e acabam explodindo por causa da repressão, fazendo atos bárbaros. No entanto, o luciferiano nunca tem que se preocupar em perder totalmente o controle de tais impulsos. Por quê? Porque ele se entrega livremente às atividades carnais instintivas, diferentemente dos cristãos. E quando pega, está tocando a punheta, mas está olhando para o outro lado. Né? Então quando eles pegam, eles não conseguem se entregar livremente àquilo que eles chamam de pecado. O luciferiano não. Eles se entregam livremente às atividades carnais instintivas, agradáveis e prazerosas, sem culpa. Assim faz para que nunca cheguem ao ponto de perder completamente o controle. Quer dizer, eles têm a sua válvula de escape. Você pode até perder o controle, mas não totalmente. Por quê? Porque você não está igual a panela de pressão com a válvula entupida, como os cristãos ficam. E aí dá aquelas merdas que a gente vê. Então você até perde um pouquinho do controle, tá, mas você consegue, você não perde totalmente o controle, porque você libera essas tensões carnais, eventualmente, de vez em quando. O caminho da mão esquerda que seguimos aceita que o homem é o que ele é, para melhor ou pior, permitindo que as pessoas possam agir livremente como elas próprias. Se a religião na mão direita tivesse aceitado isso, elas poderiam ter visto o lado melhor do ser humano. De fato, sua ideologia moral teve exatamente o efeito oposto sobre nós. Por isso mesmo, eu, diferentemente dos sacerdotes escravagistas, ensino que nossos instintos são a verdadeira fonte de nossa força e vitalidade. Eu ensino que ao invés de reprimir
Você deve liberar seus instintos. Porém, você deve liberá-los e uni-los, integrá-los ao seu intelecto. Porra, mestre, vou liberar meus instintos? Se você liberar seus instintos, você vai preso ou vai parar no manicômio. Você tem que liberar seus instintos, sim, mas associá-lo ao seu intelecto. Eu quero aquilo, eu desejo aquilo, mas o intelecto vem para dizer como você vai conseguir aquilo. É assim que você tem que fazer. Seu intelecto, vou botar aqui, o seu intelecto deve guiar seus instintos na sua busca de realização e prazer. É para isso que ele serve, para isso que eu expliquei para vocês que o intelecto serve. Se você for capaz de fazer isso, de unir seu intelecto e seus instintos, você alcançará a maestria no nosso caminho. A união do instinto e do intelecto é o poder que lhe dará o verdadeiro domínio sobre a vida. De um lado o intelecto, do outro lado o instinto. A maioria dos psicólogos pensa erroneamente que o superego foi criado para refrear o id. O id é a parte instintiva do ser humano. Mas na realidade sua função é refrear e aprisionar o intelecto, impedindo de se unir aos nossos instintos. De acordo com a doutrina luciferiana, seu intelecto e seus instintos devem se unir e trabalhar juntos, para a sua satisfação e prazer pessoal. Só assim, se você for capaz de fazer isso, você alcançará a sua plena realização nessa vida. Não mais reprimir, mas liberar. Liberar seus instintos, mas utilizando o intelecto para guiá-lo nesse processo. Olha só, então você teria aqui, por exemplo, nessa figura, o intelecto como esse triângulo para cima e o instinto como esse triângulo para baixo. Ambos unidos formam aquele símbolo da estrela de Vishnu, que é o mantenedor, que é o símbolo da divindade em muitas religiões, o símbolo da própria divindade. Quando você consegue integrar e unir em você os seus instintos e o seu intelecto, você atinge a maestria e a realização. A chave do poder é a sintonia de nosso intelecto com nossos instintos. Seus instintos querem a sua felicidade e plena satisfação. Seu intelecto deveria querer isso também. E ele iria querer, naturalmente, isso, se não estivesse dominado pela sua moralidade. Você deve romper os grilhões do superego, que aprisionam o seu intelecto, e unir o seu intelecto aos seus instintos. Algumas pessoas são muito instintivas, elas não entendem o que eu estou falando. Então eu tenho que liberar os instintos. Vai fazer merda. Tem outros que são muito intelectuais, ficam muito no sexo dos anjos, a sua, fazem porra nenhuma, na hora de botar na massa faz merda. Tá vendo? Então tem um outro lá que é igual um elefante andando numa folha de zinco, e o outro igual uma nuvem. Não sabe? Então as pessoas não se equilibram. Eu estou propondo a vocês uma outra coisa. Eu estou falando para vocês, associem seu intelecto aos seus instintos. Diminua o máximo possível essa noção de certo e errado. E vocês vão vencer. Diminua a força do superego que domina o seu intelecto. Eu pergunto a vocês, as religiões escravagistas propõem isso que eu estou falando com vocês? Elas propõem ligar o seu instinto ao seu intelecto para a sua satisfação e deleite? Anular o instinto. Aí, como o nosso irmão Leviatã colocou muito bem, as religiões escravagistas propõem anular os nossos instintos. Aí acontece o que aconteceu, quem viu o filme, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, acontece exatamente o que aconteceu com o personagem do filme, que vivia como a estrutura humana, com seu lado bom, e seu lado mal, né, o instinto, e tentou desenvolver uma fórmula para neutralizar o lado negativo do ser humano. É o clássico que mostra que ele se fudeu. Por quê? Porque o instinto é muito mais poderoso. Você não pode viver sem seus instintos. É quase uma planta querendo cortar as raízes. Você morre. E é isso que acontece no filme. Nietzsche tem uma frase que ele diz assim: cuidado ao tentar
matar os seus instintos. Você pode estar matando o que há de melhor em você. E ele tem uma outra que eu também gosto. Ele fala assim: cuidado, muitos dos que tentaram exorcizar os seus demônios, tem uma passagem, uma parábola na Bíblia, que fala que Yoshua, né, Jesus, exorcizou um endemoniado, passou os demônios para dentro de uma coletividade de porcos, né? Um grupo de porcos. Aí os porcos pularam do abismo, aquela parada toda, né? Aí o Nietzsche fala assim: ó, cuidado, muitos que tentaram exorcizar seus demônios, acabaram eles mesmos entrando nos porcos. Guardem isso que eu vou falar. O instinto é a sua fonte de força, é a sua fonte de energia, é a sua fonte de poder. Ele não é contra você. O que ele deseja é o teu desejo mais profundo. Ele só não sabe como conseguir. Ele pensa que tem que pular no pescoço. O outro não. Conversa com o intelecto. Para de ouvir o superego. Por que o intelecto não senta com o instinto, hein, garoto? O que você deseja? Nós dois desejamos a satisfação do ser humano. Nós dois desejamos a felicidade humana. Ou seja, a sua felicidade. Aí sentamos os dois juntos e vamos planejar como vamos fazer aquilo que você deseja. Já viu aquele desenho animado que tem um anjinho e um demôniozinho? É bobagem. Tem que juntar. Os dois têm que sair, né? O instinto tem que dizer o quê, o intelecto tem que dizer o como. A hora que isso acontecer dentro de você, falando, ninguém vai te parar. Ninguém vai te parar. Ninguém mais vai te deter. O problema é que ambos continuam separados por causa dessa merda da estrutura moral do superego. O superego vai ser no máximo 20% de regras sociais mínimas. O resto, deixa assim. Bem, voltando aqui, voltar a falar, seus instintos querem sua felicidade plena e plena satisfação. Seu intelecto deveria querer isso também. Ele iria querer naturalmente isso, se não estivesse dominado pela sua moralidade. O superego. Você deve romper os grilhões do superego que aprisionam o seu intelecto e unir o seu intelecto aos seus instintos, o seu id. Faça-os trabalharem juntos para um objetivo comum, a sua realização e felicidade. Continuando. A descrição. O segundo passo para o domínio, vamos dizer assim, mais alguns passos, seria a descrição. Ou seja, viva a sua vida do jeito que você quiser, fazendo tudo o que você desejar fazer. É isso que eu ensino. Sem dar satisfações a ninguém, porém, mantendo as aparências. Mantenha as aparências. Sabe? É isso que a religião escravagista ensina. Eu não ensino, mas o cristão faz isso. Legal fazendo as merdas, mas mantém a aparência. Eu não estou falando, vamos parar de ser hipócrita. Vamos fazer o que a gente quer fazer. Mas ninguém vai aceitar. Foda-se. Mas ninguém vai me compreender. Foda-se. Se você estiver esperando a aceitação dos outros, a compreensão dos outros, você vai morrer e não vai ter. Esquece isso, rapaz. Faz o que tu quiser. E seja discreto. Mantenha as aparências. E você não vai ter que dar satisfação a ninguém. Não vai ter que contar com a compreensão de ninguém. Entendeu? Entregue-se àquilo que lhe dá prazer, que lhe satisfaz, experiencie a carnalidade e utilize o seu intelecto para guiá-lo em como satisfazer os seus instintos, sem sofrer represálias ou reações sociais por isso. No entanto, pondere as coisas. Há satisfações sensoriais verdadeiramente criminosas, as quais o risco não vale a pena. Ou você poderá acabar numa cela ou num manicômio. Bem, uma coisa importante, jamais se deixe escravizar. Agindo assim, né, liberando seus instintos, alinhando seus instintos ao seu intelecto, para que, e avaliando as consequências do que você está fazendo, tá? Agindo assim, o luciferiano se sente livre para satisfazer e deleitar seus corações sem culpa. A única exceção a isso é que o luciferiano nunca deve permitir tornar-se um escravo de qualquer atividade ou prática que deseje realizar. Desfrute de tudo, sem deixar-se escravizar por nada, nem ninguém. Porque isso irá torná-lo fraco
e colocá-lo em uma posição de submissão ao controle de alguém ou de algo. Um viciado é um escravo do seu vício. E um escravo jamais será um luciferiano. Nunca! Aqui tem um texto que eu não sei se vocês conseguem ler, que diz assim: quem não sabe controlar os seus desejos é sempre escravo daqueles que se propõem a satisfazê-los. Guardem isso. Isso aí, você tinha que ler na frente, você tinha que botar no teto da cama. Quando acordar, abrir o olho e ler isso. Um luciferiano nunca vai ser um escravo. E um viciado é um escravo. Quem controla o seu vício, controla você. E quando eu falo, desfrutem da vida, desfrutem de tudo que você desejar, mas não se deixe dominar pelas coisas. Usem as coisas, usem as pessoas, usem as situações, mas não se deixem ser usados, senão vocês vão se tornar escravos. Ó, eu estou vendo, vocês já ouviram falar daquele grupo islâmico antigo chamado os assassinos? Eles rachixinos, né? Eles fumavam rachixe, né? E depois faziam um monte de barbaridades. Eram mandados para assassinarem, deu até origem à palavra assassino, a palavra moderna assassino. É daí que vem. Tinha o velho da montanha, que era um tipo de guru lá, que fazia os caras ficar doidão, os caras iam fazer as paradas que geralmente morriam. Eram kamikazes, suicidas. Se você for ver atualmente, esses grupos que vão se explodindo lá, não estão se entendendo o quê? Está entendendo? Então assim, as pessoas usam as drogas, seja ela álcool, seja ela cigarro, barbitúricos, alucinógenos, para controlar vocês. Recomendo para vocês um bom livro chamado O Instinto do Sucesso, tá? Que é de Renato Greenberg. Nesse livro você vai aprender como utilizar o instinto de sobrevivência para transformar competição destrutiva em competitividade positiva, como usar o instinto do medo para converter a insegurança e a ansiedade em planejamento de resultado, como aproveitar o instinto de preservação para transformar a agressividade em motivação, como o instinto de defesa pode ser aproveitado para desenvolver a liderança autêntica e como usar o instinto de reprodução para evitar a estagnação e construir um legado duradouro. Tá? Eu recomendo esse livro, como sempre, no final da palestra dos tributários, eu recomendo uma bibliografia, para que vocês ampliem o conhecimento, não fiquem só isolados nisso aqui. Isso aqui é a aplicação empresarial desses conceitos. Tá? Segue, por favor. E aqui nós finalizamos a nossa palestra da Ordem dos Tributários, dos patrocinadores do tempo iniciados com isso. Filma aqui, por favor. Eu recomendo também para vocês assistirem os filmes Dr. Jackson e o Mr. Hyde, o Médico Monstro, A Ilha do Dr. Moreau e também o Lobo, com o Jack Nicholson. Tanto no Dr. Jack e o Mr. Hyde, o Médico Monstro, o cientista tenta extirpar o mal humano. E ao fazer isso, ele promove um desequilíbrio na estrutura dele e, por fim, ele é vencido pelo seu lado dito negativo ou o seu lado instintivo, que sai do controle completamente e acaba morrendo. Aí o Dr. Moreau é a mesma temática no final da merda. O cara está tentando eliminar o mal humano, no final da merda acontece. Não há como eliminar o chamado mal humano, porque a nossa natureza animal ou instintiva é a base da nossa existência. Nós não temos que eliminá-la. Se nós eliminarmos, nós faremos aquilo que nos diz, nós vamos eliminar o que há de melhor em nós. É o que há de melhor em nós, é o que nos trouxe até aqui, o que nos fez lutar e vencer. Nós temos, assim, que libertar a nossa natureza instintiva. Mas para fazer isso de modo positivo para cada um de vocês, vocês não têm que associar essa natureza instintiva ao seu intelecto, para que o seu intelecto ajude, guie, porque foi para isso que o intelecto evoluiu. O instinto já não estava conseguindo garantir a sua satisfação. Coisas instintivas, ações instintivas, estavam gerando dor e sofrimento. Desenvolveu-se o intelecto para ajudar o instinto a cumprir a sua missão, que é a satisfação plena de nossos desejos, o nosso prazer e a nossa felicidade. Que mal há nisso, gente? A não ser o que incutiram na gente. O intelecto tem que trabalhar com esse sentido, sem culpa. Boa noite a todos, que a luz de luz esteja com vocês.